Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu amo receber os recados que vocês enviam através das redes sociais. Aliás, está passando aí para vocês as redes sociais da emissora, que tem Instagram e Facebook. E eu quero te lembrar que enquanto o programa acontece, você nos acompanha ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Então, se você está assistindo o nosso programa e precisa trocar de cômodo para um cômodo que não tem TV, ou se você vai sair, você continua nos assistindo pelo seu celular, tablet ou até pelo seu computador, através do site www.hittv.com.br. Com o site também você fica por dentro de tudo que acontece na nossa programação. E eu quero te falar também que eu estou te esperando sempre no meu Insta, que é o @JaqueStefano. No meu Instagram tem sempre um pouquinho do meu dia a dia, dos bastidores, do programa ao vivo. É uma maneira da gente interagir, ficar bem pertinho. Amo de ter vocês por ali, tá? Amo ter vocês por ali. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, @JaqueStefano. E enquanto o programa acontece, você participa ao vivo, deixando para nós a sua pergunta, o seu comentário, através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. 11 3337 5886. Hoje a gente vai falar sobre os cuidados com a alimentação do seu pet. Eu converso sobre esse assunto com a doutora Valéria Aroche, que é veterinária. Tudo bem, doutora? Bem, Jaque. Prazer te receber novamente, viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez. Falando sobre um assunto que a gente sabe que ainda causa muitas dúvidas. Doutora, quando a gente fala do desenvolvimento, por exemplo, de um cão, se a alimentação é dada de maneira adequada e equilibrada, e qual é essa alimentação, a gente já vai falar, mas isso vai interferir na qualidade de vida desse animal? Vai, sem dúvida nenhuma. Eu não diria nem só na qualidade de vida, mas no desenvolvimento dele. Então, hoje em dia, nós temos diversos tipos de alimentação, dentro, inclusive, das alimentações do alimento industrializado, que vai pegar todas as fases da vida, Então, a fase de filhote. E a fase de filhote, ela depende também do tamanho, do porte do cão. E é isso que eu queria entender. Quando a gente tem um filhotinho, a gente chega lá para comprar, é um diferencial, tanto da raça, por tipos de raça e por faixa etária desse animal. Faz diferença isso mesmo? Então, da faixa etária dele, sim, Da raça, existe o alimento que é próprio para aquele tipo de raça por conta da mordedura do cão, Problemas de pele, problema de articulação. Então, as fábricas, os fabricantes, eles acabaram desenvolvendo tipos de alimentos mais específicos para aquele tipo de cão, aquela raça e o tamanho, também. Então, existe a ração com o grão pequenininho, o médio, o maior, tudo isso dependendo do tamanho do cão e da fase de vida dele. Então, do filhote. E o filhote, um cão de porte pequeno, ele é considerado um filhote aí até os 9 meses de vida, até 1 ano de vida. Já um de porte grande, uma raça de porte grande, ele vai ser considerado filhote até 1 ano e meio, às vezes até 2 anos de vida. Então, aí o alimento vai ser específico mesmo. E o veterinário que tem que fazer essa orientação, porque não é igual para toda raça, então, né? Não, exatamente, porque tem raças que precisam se desenvolver, eles se desenvolvem até 1 ano, 1 ano e meio, então ele vai precisar daquele aporte nutricional até aquela fase da vida dele. Tem raças que são raças que a gente fala de ossatura pesada, então aquela raça que você tem que tomar cuidado no desenvolvimento de filhote, porque ele não pode engordar muito. Porque se ele engordar muito, ele tem aquela ossatura, vai ter uma alteração no desenvolvimento ósseo dele, Vai ter um desvio ósseo, então vai ficar com a patinha mais torta. Então, o acompanhamento do médico veterinário na fase de filhote é fundamental. Eu ia te perguntar isso, que eu acho que já complementa essa resposta que você deu. Se a alimentação não for a correta em cada fase, em cada faixa etária do animal, isso pode ocasionar o quê? Ele vai, por exemplo, na de filhote, vai faltar nutrientes. Quando a gente fala de um cão de porte pequeno, nem tem tanto prejuízo assim, mas um cão de porte grande, ele vai ter prejuízo. Então, se ele não tiver uma alimentação com a quantidade de proteína adequada para o porte dele, ele não vai desenvolver corretamente. Então, é a proteína, é o cálcio, toda aquela composição da ração vai sim influenciar no desenvolvimento ósseo, desenvolvimento muscular do cão na fase de crescimento.
Doutora, uma coisa que a gente sempre fala aqui no nosso programa, quando a gente fala sobre você pensar muito antes de adotar, de adquirir o seu bichinho para que você tenha responsabilidade e tudo mais, outra coisa que os veterinários sempre nos falam é entender a raça para sua família, para o seu dia a dia, se tem criança, se não tem criança. Qual que é o trabalho da raça X? Qual que é o maior trabalho da raça Y? Tem cachorro que vai demandar que você saia mais com ele, tem cachorro que vai ser mais quietinho, tem cachorro que é ideal para quem sai o dia inteiro, tem cachorro que é ideal para quem fica sempre em casa. E eu acho que até para a gente decidir, a próxima pergunta que eu quero te falar é sobre alimentação industrializada, alimentação natural, mas eu conheço pessoas que adquiriram um cão, por exemplo, se eu não me engano é braxcefálico que fala, Isso. e não sabiam. E aí tiveram um grande problema com esse cãozinho, tiveram que adequar, ficou muito mais caro se for comprar um industrializado, fazer em casa também não é exatamente a mesma comida que a família come. Então, esses detalhes são importantes até antes de adquirir, não são? São importantes porque dependendo da raça que você escolhe, né, é uma raça que pode ter mais uma predisposição maior a ter problema de pele, por exemplo. Então, não é qualquer alimento. Ou então é uma raça que vai ter um desenvolvimento ósseo muito grande, então precisa de uma ração de qualidade, senão vai faltar no desenvolvimento. Então, raça que tem predisposição, por exemplo, raças de porte grande, a displasia coxofemoral, não é? Então, tem que ser uma ração de qualidade. Mas eu gostaria de ter alimentação natural. Então, alimentação natural para essa raça é possível? Quanto você vai gastar, né? Isso que você falou. Então, tudo isso tem que ser planejado. Quando a gente planeja adquirir um pet, um cão, independente se você vai adotar ou se você vai comprar esse cão, se for um cão de raça, você tem que pensar em tudo. Então, não é só na questão do temperamento, da atividade do cão, do ambiente onde você mora, se é num apartamento, se é numa casa, se tem quintal, se não tem, se vai ficar gente. A alimentação também faz parte, né, da vida desse pet. Então, tem que ser pensada antes também. Esse exemplo que eu dei, doutora, é porque ele é um cão, esse cão específico dessa família, né? Que é braxcefálico e ele tem problemas de pele. Então, na hora de fazer alguns exames, a família também teme, porque parece que por ser braxcefálico tem que ver se tem indicação adequada. Então, vamos tentar primeiro mudar a alimentação, vamos tentar primeiro mudar aquilo. E nisso, gente, vai indo dinheiro e vai indo desgaste, porque você ama o seu bichinho. É muito complicado isso para a família, né? Sim, porque você quer fazer tudo, né? Tudo que é indicado, possível, né? Tudo que é possível, mas isso, sem dúvida nenhuma, envolve um custo, né? E no caso dos braxcefálicos, a gente costuma falar que são cães que vêm com um pacotinho de detalhes aí que vai gerar um custo ao longo da vida dele, sem dúvida nenhuma. Então pense nisso antes de adquirir o seu bichinho de estimação, seja ele adotado ou seja ele comprado. Doutora, você citou um ponto aí que agora eu quero dividir e entender. Já vou te perguntar mais sobre a alimentação natural. Mas a alimentação industrializada, é possível que ela seja de excelência? Sim, ela é possível sim. Nós temos diversos tipos de ração industrializada. A gente costuma dividir em rações assim, premium, né? E as rações super premium. Então, é o que a gente mais encontra no mercado hoje. Então, a ração premium é uma ração que eu diria aí que é como se fosse uma ração de segunda linha, né? Então, a matéria-prima dela é uma matéria-prima um pouco inferior. As super premium, elas são rações que têm uma matéria-prima de alta qualidade, né? Uma formulação, muitas delas hoje sem transgênicos. Então, entra naquela história, né, de mas a alimentação industrializada, a ração, ela é a causadora do câncer, que a gente vê tanto nos pets hoje, né? Então, tem a questão, o vilão aí, que é o transgênico. Então, existe a ração super premium hoje sem o transgênico. Tem ração super premium que, se a gente for ver, o pet ele vai comer melhor muitas vezes que a gente, né? Então, tem a carne de cordeiro, o blueberry. Então, sim, existe sim. A ração industrializada, a alimentação industrializada, ela pode ser de excelência, sim. Provavelmente ela será mais cara? Com certeza, não tenha dúvida. E não tem como. Muitas pessoas, às vezes, falam assim para mim, o cliente chega e fala, eu descobri tal ração que tem um custo-benefício ótimo, o custo dela é muito baixo e olha como ela é, a proteína, tanto. Mas, gente,
a conta não fecha. Se você está falando de qualidade, matéria-prima de qualidade... Ela é mais cara, né? Exato, é a mesma coisa. Só você ir ao mercado e comprar a carne, o frango, você vai ver o quanto que isso custa, o quanto que isso vem aumentando, né? É a mesma coisa. Você quer uma carne com mais, com menos gordura? Você quer uma carne de... Eu sei que a gente não deve falar carne de segunda, mas vocês entendem o que a gente está falando. Qual a qualidade da carne que você quer para você? Se você quer uma carne de melhor qualidade, com menos gordura ou com uma gordura melhor, você vai pagar mais caro. Vai ser a mesma coisa a matéria-prima do que vai ter ali naquela ração, não? Exatamente. Não tem como a ração ter uma matéria-prima de altíssima qualidade e ela ter um baixo custo. Não fecha. A conta não fecha, então isso não existe. A melhor ração, a que tem mais qualidade, que tem a matéria-prima melhor, ela vai custar mais caro. Então, eu acredito que pode ter uma diferença entre as marcas. Você pode encontrar uma marca um pouco mais barata do que outra que se adapte aí ao seu bolso, mas não vai dar para ser uma diferença exorbitante, isso não existe, Exatamente, né? É isso mesmo. Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a alimentação natural. A gente dá conta de fazer alimentação natural? E por que eu pergunto isso? Porque... eu sei que alguns temperos não são indicados para os cães. Daqui a pouco eu vou falar mais dos gatos, mas falando sobre os cães. Não necessariamente a comida que a gente faz para a gente é possível dividir ali com o nosso cãozinho, pensando na alimentação do dia a dia. Já vou perguntar daquelas besteirinhas que a gente gosta de dar, mas e aí, essa alimentação natural para o animal é diferente da nossa? Com certeza. Não pode ser a nossa, não deve ser a nossa. Tá? A nossa alimentação, o que é feito na nossa alimentação, então os condimentos, os temperos, o teor de gordura que tem na nossa alimentação, não pode ser oferecida para o pet, para o cão, que a gente está falando em específico agora, né? Por que isso não pode acontecer? O organismo do cão, diferente do nosso, ele não tem enzimas que digerem todos os tipos de alimento. Então, quando existe a digestão ali, o alimento está sendo digerido na parte correta ali, que chega do intestino, o pâncreas, que é um órgão que vai mandar enzimas para fazer a digestão, ele não tem enzima suficiente para digerir os condimentos que a gente come, o tipo de gordura que a gente come, e aí acaba tendo uma inflamação no pâncreas justamente porque ele não dá conta disso. Então, o cão, ele pode ter uma pancreatite aguda por conta de alimento que nós comemos, que para nós não acontece nada, para ele pode acontecer. Então, não pode ser o mesmo alimento que é feito para nós, tá? É diferente da gente falar, mas e o arroz? Pode ser feito o arroz? Pode, mas não com os temperos que a gente usa, né? Tem que ser uma comidinha natural, um alimento natural feito para ele. E pode ser congelada a alimentação deles? Pode sim. A alimentação natural, hoje em dia, ela é feita, né? E ela é congelada, então vem as porções, você pode fazer as porções ou você compra ela já pronta, as porções congeladas, e você descongela para oferecer para o seu cão. Mas se a gente falou, doutora, sobre toda essa preocupação que a gente tem que ter com a faixa etária, algumas diferenças de raça na hora de dar a alimentação para o cão, quer dizer que se eu escolho dar a alimentação natural, eu vou ter que balancear isso. Esse balanceamento vai ficar por conta de quem está preparando, oferecendo esse alimento. Tem que ter orientação de um médico veterinário, então. Tem. Eu costumo falar que eu não sou contra a alimentação natural. Porém, se você decidir oferecer alimentação natural para o seu pet, ela tem que ser feita por um nutrólogo. Um médico veterinário nutrólogo. Perfeito. Precisa ser feito. Por quê? Tem que ser balanceado. Não existe esse negócio da gente pegar, eu peguei uma receitinha na internet, então tem arroz, legumes, tem uma carne. Não, vai faltar. E principalmente em diferentes fases da vida. Então, o filhote. Eu tenho muitos pacientes que chegam ali já, o tutor quer oferecer uma alimentação natural por N questões, desde filhote. Gente, o filhote precisa, ele tem necessidades específicas no primeiro ano de vida. Não é? Então, quem vai saber balancear isso, sendo somente na ração ou até suplementar a alimentação natural, é o médico veterinário especialista nisso. Então, precisa ter um acompanhamento. O nutrólogo, ele pode prescrever a alimentação e a dieta e você fazer em casa, ou ele mesmo, ou ele indica uma marca que já é feita, ou ele mesmo, ele faz, né, ele produz essa alimentação e você compra as porções certas, com a quantidade correta para o seu pet. Então,
é feito, é igual a gente. Quando a gente vai no nutricionista, é feita a dieta exatamente com as nossas necessidades. O cão não é diferente. Perfeito, é muito importante falar isso. Doutora, e quando a gente fala sobre os gatos, faz diferença o tipo de ração que é dada ao longo da vida? Faz diferença, tá? O gato é um ser único ali, né? E é um ser extremamente exigente. Não é? O gato, ele não vai comer qualquer ração, qualquer alimentação. É muito difícil, muito mais difícil a gente ver um gato que vai aceitar uma alimentação natural. Né? O cão, ele aceita. O cão, ele gosta até da alimentação. Você está ali, você dá um pouquinho. O gato, não. O gato é mais difícil. Né? Então, o gato, ele precisa também da alimentação, da ração específica para a fase de filhote, para a fase adulta e principalmente para a fase sênior, né? Que é quando ele já fica mais idoso. Então, é fundamental o gato também ter a alimentação correta na diferente fase da vida dele. Então, a família que quer alimentação natural para o gato vai ter mais trabalho, né? Muito mais. Até porque, por mais que ela consiga preparar... Minha mãe tem um gato, né? Então, uma gatinha, a gente sabe como é que é. Por mais que ela queira preparar, vamos supor que ela se organizou e conseguiu colocar ali tudo que o gato precisa... A dificuldade é fazer o gato entender que ele tem que comer aquilo, né? Exato. É sobre o gato, né? Exatamente, né? O gato, a ração industrializada, se a ração está ali no potinho dele por mais de uma hora, ele já não quer aquela ração. Então, imagina uma comida natural, uma alimentação natural. É muito mais difícil. Perfeito. Chegou a pergunta do nosso público, vamos colocar. Você pode participar também enviando para nós através do 11 3337 5886. Essa pergunta que chegou para a gente é da Lourdes, de São Paulo. E a Lourdes diz assim: boa tarde, tudo bem? Tenho uma dúvida. Aqueles ossinhos brancos que são de couro, que vende em qualquer pet shop, pode prejudicar a saúde da minha cachorrinha? Maria... Não, é Maria ou é Lourdes, hein? Embaixo está escrito Maria de São Paulo. Acho que é Maria. Obrigada pela participação. Por favor, doutora. Então, Maria, a questão aí dos ossinhos é que o ossinho, cada palitinho daquele, ele tem em torno aí de 100 calorias. Então, a questão aí não é o fazer mal, seria mais na parte que não é um alimento, né? É um petisco que vai engordar o cão. Então, mal seria realmente se for dado em excesso. A questão é que nem a gente, né? Comer um pedaço de doce, de vez em quando pode, mas se você for comer doce todo dia, vai dar problema. Exatamente, exatamente. Mas mal não faz, tá? Esses brancos, né? Tudo que é colorido, tudo que tem sabor, aí eu já não gosto muito. Eu acho que são coisas que pode dar às vezes uma diarreia, um vômito. Mas esse branquinho aí é só ter cuidado com a quantidade. Perfeito. Doutora, falando ainda sobre esses petiscos que podem ser oferecidos, já vou perguntar os dos gatos, mas falando sobre os dos cães, o mercado pet cresceu, é um dos mercados que não teve problema em nenhuma fase, inclusive da pandemia, a gente leu aí sobre isso. E quando você chega num pet... Bom, eu não tenho... Hoje, o meu único animal de estimação é a minha calopsita, que eu digo que ela é um cão. Mas... quando eu vou no mercado pet, eu amo. Fico olhando tudo ali, mesmo que eu não tenho outros animais, porque é fascinante, tem de tudo. Quando a gente pensa no que tem para você apresentar para os cães, tem orelha, tem tudo que você possa imaginar, você encontra ali. Como que eu devo escolher algo para apresentar, para estimular, às vezes, a mastigação, para brincar com o meu cachorro, mas que também seja saudável? Existe isso? Existe sim. Então, a gente tem aí alguns pontos. Então, por exemplo, como você citou agora, né? Saudável. Saudável, na verdade, petiscos saudáveis, em que momento a gente tem que oferecer um petisco, não é? Então, vai muito da orientação do médico veterinário para que isso não tenha uma proximidade da hora da refeição do cão. Porque, sem dúvida, igual a gente, né? Exatamente, é igual uma criança. Você vai colocar a criança, você vai oferecer uma bala, um Danone, que seja de chocolate, para uma criança próximo da hora do almoço. Então, assim, na questão de saúde, tem que ser... um acompanhamento realmente é prescrito pelo médico veterinário, mas esses petiscos, eles têm muito mais relação com aprendizado,
não é? Então, na hora do aprendizado, a gente quer premiar o cão com um petisco. Uhum. Então, aí a gente tem uma gama, né, de coisas que, sem dúvida nenhuma, tem um que é mais saudável, um que é mais, que pode dar mais a diarreia, e tem aqueles petiscos que a gente fala muito do cão quando vai ficar sozinho. Não é? Então, aquele cão que fica sozinho em casa e que sente a falta do dono. Então, às vezes eu vou sair, eu dou um biscoitinho para ele para poder sair. Não, aí, além do biscoitinho, se for da orelha, existe o chifre, existe o casco, que a gente recheia com ou a ração batida ou essas rações úmidas, né? Congela e deixa para o cão. E ele fica até brincando ali, se distraindo e se alimentando, né? Exatamente. Então, tudo isso, quando a gente fala do que é melhor para o cão, na questão de saúde ou até na questão do comportamento, sempre é orientação. Ou do médico veterinário, ou do especialista em comportamento, o adestrador, para você ver o que é melhor ali, que não vai prejudicar o apetite dele na hora da refeição e não vai fazer mal. Perfeito. Agora, doutora, quando a gente fala dos gatos, tem aqueles sachês, né? Não sei se é comida úmida que fala, é uma boa opção? É uma excelente. Porque a gata da minha mãe, ela inclusive só falta falar, ela pede, né, quando ela quer. Eles são demais, né? Os gatos são demais também. Não, o sachê é obrigatório para o gato. O gato tem que comer sachê ou alimento úmido todos os dias. Tá, aquela história que a gente escutava... Antigamente, demonizavam, né? Imagina, o sachê ele tem muito sódio, não pode. Não existe isso, tá? O gato, por natureza, é um ser que já ingere menos água do que ele deveria. Por isso que chega numa fase da vida dele que a gente encontra tantos gatos com problema no rim. Por baixa ingestão hídrica mesmo. E a gente aumenta a ingestão hídrica do gato através da alimentação. Então, tem gatos que eles só querem tomar água da torneira, da fonte, e tem gato que não bebe água. Então, você aumenta a ingestão hídrica através da alimentação. E aí que a gente usa o sachê, a alimentação úmida, que é o patê, né? Os gelatinha. Que eles amam também. Exatamente. Sempre diluído com água. Sempre com um pouquinho de água. O sachê também? Também, sempre com um pouquinho de água. Então, um sachê, se o gato ele faz uso da alimentação seca também, um sachê para um gato, ele pode durar aí 2 a 3 dias, porque você vai diluir, vai manter refrigerado, vai diluir, aquece um pouquinho e oferece para ele. Perfeito. E aí, eu vou me preparar para dar um recadinho, doutora, queria que você falasse sobre isso. Vou dar o exemplo da nossa gatinha, da gatinha da minha mãe. Ela não gosta que troque a marca. Esses dias a minha mãe foi lá, falou, olha, encontrei essa aqui que é muito maravilhosa, natural do não sei o quê. Ela fez cara feia, eu não quis não. A troca de sachê, eu tô falando, né? Os gatos também têm essa questão que é individual, inclusive, é do indivíduo, né? Porque quando a gente fala dos cães, por mais que tenha a questão do indivíduo, se espera algum comportamento específico de cada raça. O gato, ele é muito individual, né? Ele é muito o indivíduo. O que a gente pode fazer se vai haver uma necessidade de troca de algo na alimentação desse gato? Tem dica para isso? Tem dica sim. Tá? Por favor. O que a gente vai fazer? O gato, ele pode ficar em dúvida ali, né? Ele gosta da carninha, o sachê com a carninha maior, com a carninha desfiada. Então, ele vai recusar e você vai trocar, tá? O gato pode enjoar, inclusive, dessa carninha, desse sachê. Ele pode enjoar, sim. Então, eu costumo falar, não gostou por 1, 2 dias? Troca de marca, troca o tamanho da carninha. Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta e a gente continua esse bate-papo. Não saia daí. O nosso programa está de volta. Se você quiser participar a qualquer momento, o Instagram do programa é @nossoprograma, a fanpage é facebook.com/nossopgm. Estou sempre te esperando também no meu Insta, @jaquestefano. Enquanto o programa acontece, você envia sua pergunta no nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. A gente está falando hoje sobre os cuidados com a alimentação dos pets, com a doutora Valéria Arosto, que é veterinária. Doutora, no bloco anterior a gente estava dando dicas para trocar a alimentação do gato. Queria que você continuasse dando essas dicas, por favor. Então, Jaque, o gato, ele é muito exigente, realmente. Ele é exigente não só no paladar, mas o tamanho do grão da ração.
Então, tem gato que só gosta do grão menorzinho, isso é a ração seca, tá? Então, ele pode gostar muito de uma ração, comer por muito tempo, chega uma hora, não quer mais, ele vai enjoar, você vai mudar. E o sachê também, eles não gostam de uns, então na minha casa eu tenho 9 gatos, né? E dos Uau! 9 gatos, cada um com uma personalidade. Embora eles tenham essa personalidade individualista, cada um deve ter uma personalidade, exatamente, né? Exatamente. E tem aquele gato que não gosta daquele tipo de sachê, até a gente encontrar um sachê que todos eles gostassem, demorou. Eu imagino. Não é? Mas é aquela história. Você conseguiu achar um que os 9 gostam, para poder sempre... Porque fica mais fácil, né? Comprar, até porque você compra em quantidade, né? Exatamente. Então, conseguimos, achamos um, que é o que tem a carninha mais desfiadinha. Então, assim, ele gosta, os gatos, eles gostam mais. Hoje, a gente tem uns sachês que tem até uma coisinha, nossa, parece frango, parece comida de gente. Que a gente fala até a hora que você abre, o cheiro é bom, né? Apetitoso, né? Exatamente. Ah, mas meu gato não gostou. Gato, né? Gato, ele tem um paladar muito específico. Então, não compre de monte, né? Não vai testando, né? Vai testando, então, exatamente. Então, se vê uma coisa nova, testa. Porque, como você falou, eu vejo a minha mãe, que tem uma gata só. Aquele sachêzinho ali dura, às vezes 2, 3 dias, né? O sachê que ela tem, que acho que ela coloca na geladeira. Depois eu vejo ela pondo no micro-ondas. Aquece um pouquinho. Assim. E aí, o que eu percebo? De repente, você comprou 5, 6, o gato não gostou, você perdeu dinheiro de algo que daria ali para mais de uma semana, às vezes, exatamente. Né? Tem pessoas que falam assim, mas o meu gato não gosta de sachê. Calma, não é que ele não gosta de sachê. Você não apresentou um que ele tenha gostado ainda, Exatamente. Né? Agora, doutora, qual que é a diferença? Eu queria entender como que deve ficar a apresentação dessa alimentação para o cão e para o gato. É diferente isso? Pode ficar lá o dia inteiro? Tenho que dar 2, tenho que dar 3 vezes por dia? Como que é a apresentação dessa alimentação para o cão e para o gato? É diferente? É bem diferente. Por favor. Então, para o cão, né, poder ficar o dia inteiro a alimentação lá, a ração disponível, ela pode, mas não deve. Não deve. Aí depende muito de como você vai habituar o cão desde filhote. Então, tem pessoas que falam, não, mas ele não quer comer na hora, então eu deixo lá. Se o cão ele está habituado desde filhote com a ração disponível, dificilmente ele vai comer naquele momento você vai conseguir fracionar a alimentação. O ideal é que você fracione. Né? Então, até era uma coisa importante que se a gente não falasse, eu ia puxar aqui. O cão, ele deve comer pelo menos ali 2 vezes ao dia, tá? Fazer 2 refeições. Por quê? O cão, principalmente cães de porte médio, grande, se eles têm alimentação 1 vez ao dia só, eles ficam um longo período, né, em jejum, que a gente fala, e quando eles vão se alimentar, eles se alimentam com um apetite mais voraz, se alimentam mais rápido, e o risco em cães de médio porte grande, de ter um problema gástrico, uma dilatação gástrica, até uma torção gástrica é muito alto. Porque eles vão pegar a quantidade que eles precisam de uma vez só. De uma vez, exatamente. Tem um período de distanciamento entre as 2 refeições que seria ideal? Não existe uma regra. Pode ser de manhã ali. e à noite, por exemplo. De manhã e à noite, na hora do almoço e à noite, de manhã final do dia, tá? Isso não existe uma regra, mas 2 vezes ao dia é o ideal para o cão, tá? E não deixar disponível. Perfeito. O gato, você até poderia deixar disponível, mas você vai jogar aquela ração fora. Porque o gato é muito fresco. O gato, ele vai querer a raçãozinha fresca. Água fresca, caixinha limpa, né? Então, eu costumo falar, quando você vai oferecer a ração no potinho do gato, não coloque muita quantidade. Porque ele vai comer aquilo que satisfaz na hora e o resto ele vai deixar. E ele não vai comer na próxima refeição. Você vai jogar fora por outra. Você vai jogar fora, tá? Então, o ideal também pro gato... E mesmo o sachê que eles amam, né? É melhor você colocar menos porque o gato... Eu acredito que existe exceção, mas o que eu percebo é que ele come o quanto ele quer. Ele não vai comer muito além disso, né? Vai estragar também se você colocar o sachê inteiro ali, né? Vai estragar, exatamente. Então, aí vai muito da dinâmica da casa, rotina da casa, né? Você habituar o seu gato a comer 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, e você coloca aquela porçãozinha que ele comeu. Não tem problema ser 3 vezes por dia pro gato, né? Não. Se você colocar a porção que você vai conhecendo o quanto que o seu gato come, né? Exatamente. E a água do gato tem que ser trocada com o máximo de frequência também, né? Porque ele já toma um pouca água. Se essa água não estiver fresca... Aí que ele não vai tomar mesmo. Perfeito. Doutora, tem uma imagem que a gente tem, inclusive, para colocar,
que é interessante. Alguns cães, se você mora em uma casa que tem jardim, que tem mato, eles comem, tem algum motivo para isso? Tem problema isso? Tem motivo. Na maioria das vezes, o cão ele ingere mato ou porque tem alguma coisa que não está bem com ele não está se sentindo confortável. Então, muitas vezes é um problema de estômago, um problema de fígado, né? Eles estão com desconforto, estão enjoados, eles comem o mato, porque na maioria das vezes, depois que eles ingerem o mato, eles vomitam. Então, é como se eles se automedicassem. Eu não estou muito bem, deixa eu comer um matinho para eu poder vomitar e passar esse mal-estar. Mas tem cães também que adquirem isso como um hábito. Tá? Eles estão bem, então ele começa a comer o mato, ingerir, leva no veterinário, faz exames, faz tudo e está tudo bem. E ele adquire isso. Pode? Depende do mato, né? Depende entendi. do mato. Lógico, a gente tem que ter muito cuidado com plantas tóxicas em casa, mas a grama, o matinho ali, né, se não for uma coisa tóxica, não há problema ele comer, porque ele vai acabar vomitando aquilo. Mas aí acaba ficando uma situação complicada para a família também, né? Melhor tentar tirar esse hábito. E a gente já Exato. falou aqui no nosso programa, acho que vale reiterar. A gente está dando dicas de alimentação, mas em alguns casos o que esse animal precisa é de uma ajuda. E existem profissionais que podem ajudar na questão comportamental desse animal, não é, doutora? Com certeza, com certeza. Muitas vezes a gente chega o caso para a gente na clínica e eu falo, vamos descartar qualquer possibilidade aí de doença, de patologia. Tirando tudo isso, é um problema comportamental que vai ser ajudado pelo profissional especialista nisso. Perfeito. Chegou mais uma perguntinha pra gente, essa pessoa que enviou não quis se identificar, não tem problema, viu? Se você quer mandar sua pergunta, não quer se identificar, não tem problema nenhum. Boa tarde, meu cachorrinho está com um tumor na garganta. Será que pode ser devido à ração, doutora? Aí é o que a gente já tinha comentado, né? O grande vilão hoje em dia dos tumores é a ração, os transgênicos. Então, muitas pessoas falam, mas antigamente não existia, não tinha tanto cachorro com tumor, né? Eles não comiam ração, comiam o resto do que as pessoas comiam e não tinha tumor, não tinha tanto câncer. Hoje, com a ração, existe muito câncer? Não, né? O vilão não é aí a ração. Antigamente, eles morriam de velhice, mas morriam de velhice com 6, 7 anos. A gente não sabia do que eles morriam, porque não existia meios diagnósticos, então as pessoas acabam associando com isso, né? Então, não é que a ração vai dar o tumor, vai dar o câncer. O transgênico, ele pode ajudar a aparecer mais rápido o tumor. Para um cão que talvez já tivesse essa predisposição, é isso? Exatamente. Tá. A não ração pode ser o vilão causa sozinho, não é uma vilã. Não, né? Então dificilmente, nesse caso em específico dessa pergunta, eu não acredito que esse tumor seja por causa da ração. Doutora, agora uma pergunta talvez um pouco complicada, mas eu preciso fazer. Algumas pessoas que se tornam veganas querem que seus animais sejam veganos também. Pode ter um problema nisso para o animal? Claro que pode, claro que pode. A gente não pode esquecer que o cão e o gato, eles são carnívoros, tá? Eles precisam desse tipo de proteína, eles precisam dos aminoácidos, precisam do que vem da carne, tá? Senão vai faltar e o gato, por exemplo, deficiência de taurina no gato pode levar até problema de coração. Algumas raças de cães têm problema de coração por deficiência de aminoácidos aí que vêm da proteína da carne. Então, eles são carnívoros, eles precisam da carne. E você falou uma coisa interessante para nós, que no caso do gato, a questão de quando ele está sênior, de quando ele está mais velho, demanda um pouco mais de atenção com a alimentação. Que atenção seria essa, doutora? Do tipo de ração, principalmente da parte da composição mineral da ração. Tá? Porque o gato, ele já bebe menos água, ele vai ter problema de rim e ele tem muito problema de infecção urinária. E aí a ração pode complicar, né? Então, o gato mais idoso, o gato que já passou a vida toda ingerindo menos água, ele vai ter mais problema de infecção de urina e a ração, a alimentação pode sim ajudar, inclusive na formação de cálculos na urina e tudo mais. Então, existe sim um cuidado muito mais intenso. Doutora, eu vou me preparar para dar um recadinho e queria te fazer uma pergunta. Quem tem cão e gato, e às vezes o cão come a comida do gato, o gato come a comida do cão, isso pode ser um problema para eles? Uma coisa é ser de vez em quando, mas se aí está se tornando um hábito, um comer a comida do outro, fala um pouco sobre isso enquanto eu me preparo para dar um recado, por favor. Vamos lá.
Bom, existe sim. A comida do gato, sem dúvida nenhuma, é muito mais palatável do que a do cão. Por quê? O gato é aquele ser que vai ser mais exigente na ração. Então, o cão vai amar a comida do gato, né? Só que a comida do gato tem... O palatabilizante, muitas vezes, é sódio. Para o cão, o sódio que tem na alimentação do gato vai ser prejudicial, tá? E o gato vai faltar coisa se ele comer a ração do cão. Então, não pode. E chegou a perguntinha do nosso público, vamos conferir. Vamos esclarecer a dúvida da nossa telespectadora, que é a Flávia, de São Paulo. Obrigada pela participação, Flávia. Oi, Jaque. Oi, Valéria. Tenho uma gatinha muito velha. Ela estava magrinha quando dava apenas ração. Comecei a dar alguns petiscos de frango grelhado sem tempero. Fiz certo? Não estou arriscando a saúde do animal? Qual seria uma alimentação ideal para animais mais velhos? Doutora. Bom, a alimentação para animais mais velhos tem que ter o teor de gordura adequado ali, porque o animal mais velho ele vai perder massa muscular. Então, o teor de gordura é o mais importante. Tá? Então, o petisco não tem problema, mas é só o petisco? Existem petiscos que também funcionam como um alimento. Então, é isso que você tem que ver, tá? Se o petisco está funcionando somente como um petisco ou se ele pode ser como um alimento. E a ajuda do médico veterinário, no caso da sua gatinha, vai ser fundamental. Doutora, e aí a gente tem uma questão, né? Eu falo pela gata da minha irmã. Nem sempre a visita do gato ao veterinário é tão simples, porque o gato, ele se sente extremamente incomodado. A gata da minha mãe, o coraçãozinho dispara, parece que ela vai ter um piripaque quando a gente sai com ela de casa. Então, como que pode ser esse trato, hein, doutora? Hoje em dia, Jaque, a gente já tem muito profissional, muitos veterinários que são especialistas em felinos, não só especialistas em felino, mas que sabem manejar melhor um felino, né? Então, a gente questão até comportamental desse animal, né? Exatamente. Então, a gente consegue criar um ambiente, quando você vai atender um paciente felino, você já cria um ambiente propício para ele, não é? Então, veja o paciente, que horário que ele vai chegar, para não cruzar ele com o cão, por exemplo, né? Prepare a sala, procure um médico veterinário que tenha esse cuidado com o paciente felino, né? De preparar a sala para que não tenha um mínimo de estresse para ele, porque é importante sim o gato ir ao veterinário. Existe todo um exame clínico que o médico veterinário vai fazer, que ele só consegue fazer no consultório. Perfeito. Então, é importante. Então, procure, o que eu falo para as pessoas, procurem um profissional que tenha esse cuidado no atendimento para os felinos. Doutora, agora a gente caminha para o final do nosso bate-papo. Eu acho que tem duas perguntas que são muito importantes. Quando o animal está comendo demais e quando o animal não está querendo comer. Por onde você prefere começar? Então, são duas questões aí. Quando ele não quer comer... Vamos começar por aí, Vamos começar por aí. O meu cachorro não quer comer, ele está sem apetite, ele não quer comer. Existe uma coisa que eu sempre falo para os tutores. Gente, é muito importante. É a primeira coisa que você tem que diferenciar. Ele não tem apetite ou ele tem um apetite seletivo? São coisas diferentes. Gente, mas parece que está falando de criança, né, doutora? São muito parecido com a criação das crianças, exatamente, né? Tá? Então, eu sempre peço, faça o teste para você ver. Como que eu vou fazer? Oferece uma comidinha, o seu cão só come a ração? Oferece uma comidinha natural para ele. Um arrozinho com uma carne moída, um arrozinho com peito de frango. Comeu, devorou? Então, ele tem um apetite seletivo. Não é que ele não tem apetite, ele não quer mais aquela ração, tá? E aí, a gente tem que verificar o porquê. Negou, não quis, não aceitou nem a carne, nem o frango, então alguma coisa tem de errado. Então ele está sem apetite. E aí sim buscar o que está acontecendo com ele, porque pode ser um problema de saúde, sim. Mas é a primeira coisa que é fundamental, diferenciar. Ele não tem apetite ou ele está com apetite seletivo. Doutora, e eu acho que dentro disso tem uma questão interessante da gente falar. Eu percebo pela cachorrinha que a minha irmã adquiriu, que é... Dependendo do que está acontecendo na vida, ela não come. Então, por exemplo, se a minha irmã sai, quando a minha irmã viaja, ela fica na casa da minha mãe. Os 2 primeiros dias é muito difícil dela comer. Depois, quando a fome bate, aí ela come. Então, pode ter questões comportamentais que envolvam esse cão não querer comer? Sim, se ele tiver, principalmente se ele tiver um hiperapego ao dono dele... O dono saiu, viajou, ele teve que ir para a casa de alguém ou para uma hospedagem.
ele vai ficar 1, 2 dias sem comer. Isso é comportamental. A saúde está ótima, mas é comportamental. Pode Perfeito. sim. E também é provável que precise de uma ajuda, né? Se tivesse hiperapego, não é exatamente uma questão de saúde, mas pode procurar um auxílio sim, né, doutora? Deve procurar um auxílio, tá? Porque não é uma questão de saúde naquele momento. Mas se torna frequente, né? Então o dono... Se esse dono tem um emprego que precisa viajar muito. Exato. E aí? E aí, toda vez ele vai ficar 2, 3 dias sem comer, né? Exatamente. Perigoso, atenção. Doutora, e quando o cão tá comendo demais ou o gato tá comendo demais, e aí? Também pode ser um problema, né? Então, existe o pet, o cão ou o gato, que é glutão, que é guloso, né? E muitas vezes está relacionado à raça. Então, nós temos raças de cães que são gulosas. Se você deixar o pacote de ração lá, vai comer até passar mal. Tá? Então, pode ser de guloso mesmo, de glutão, mas pode estar relacionado com alguns problemas de saúde. Então, existem alterações, problemas hormonais que levam ao aumento de apetite. Né? Então, é aquele cão que não se sacia nunca, é o gato que não se sacia nunca, e não é porque é guloso, é porque existe uma alteração hormonal, existe um problema de saúde. Então, também tem que ser levada essa questão ao médico veterinário. Além do exame clínico, pode ser necessário fazer exame nesse animalzinho? Sim, tem que ser feito. Tá? O exame clínico, nesse caso, ele pouco ajuda. Né? Então, é o histórico clínico daquele cão, né? O exame clínico normalmente esses pets, eles são mais cheinhos, mas o exame de sangue é fundamental para fechar o diagnóstico de uma alteração hormonal, por exemplo. Perfeito. Agora, doutora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, você tem pet, eu sei o que você faz, não finja que não. Você está comendo uma coisa gostosa. Aí, o gato a gente não tem esse problema, né, geralmente. Mas aí o cãozinho olha, por exemplo, quando a gente está fazendo um churrasco e a Dora, que é a cachorrinha da minha irmã, tá lá, ela olha me pedindo, me dá um pedaço dessa carne, por favor, titia. Doutora, o que pode e o que não pode? Na verdade, eu costumo falar que ela não tá falando isso, né? Não tá, é a né? gente que olha e a gente que fala... acha que ela tá falando você... isso, né? Não, ela não tá que falando isso. Que nem a criança que nunca comeu doce, a gente fala que é o doce. Não, ela nunca comeu doce, por que ela iria querer o doce? Isso é muito mais um hábito que a gente cria do cão, de pedir quando a gente está comendo ali, naquele encontro, ele pede e a gente acaba dando, né? Então, não é só no churrasco, é a bordinha da pizza, né? A bordinha da pizza é campeã. Né? Isso pode fazer mal? Pode sim, por causa da gordura, por causa de tempero, pode fazer mal sim. Então, o que normalmente eu aconselho e sugiro ali, como nós criamos esse hábito, muitas vezes você vai dar alguma coisa que o cão pode, que ele está habituado, e ele vai comer. E o que você deu não é nem a borda da pizza, pode nem ser o churrasco. petisco dele mesmo, o petisco né? dele, uma fruta cortada para ele, legumes, ou até a ração dele. Você vai dando de grãozinho em grãozinho. Tipo, né? Ele tá comendo junto com a gente, né? Ele tá aqui no evento junto com a gente, comendo porque junto com a gente. o que vale muito mais para ele não é o que você está comendo. Você dando um petisco dele, ele não vai olhar para você, como ele te falou agora, né? Ai, por favor, me dá. Ele não vai olhar para você e falar assim, não, eu quero essa carne, eu não quero esse petisco. Né? É o hábito que a gente cria. Com a gente. Pro cão, principalmente, é muito estar se sentindo ali com a família, né? É isso mesmo. Participando, né? É isso mesmo. Perfeito. Doutora, quero agradecer. É sempre um prazer te receber aqui. Para quem quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram, que é o @vetaroshi. Tem também o @fedogs_adestramento e o telefone 11 995 424 2552, certo? Tá passando mesmo. direitinho aí para vocês. Doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Sempre uma ótima tarde. Obrigada. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.